Atenção, internautas do portal Hora 1. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora são 8 horas e mais 7 minutos. Eu sou Amanda Pereira, esse é o Psi.com e hoje a gente vai sextar juntos. Convido você a uma reflexão muito, muito importante. Aproveita que você não está fazendo nada aí, sexta-feira à noite, está em casa, como deve estar, porque estamos passando por um momento muito difícil, talvez o mais difícil desde o começo da pandemia aqui na nossa cidade. Então, fique em casa e vem refletir com a gente. Afinal de contas, melhor do que ficar assistindo alguma coisa aí que vai distrair a cabeça ou que vai fazer você não pensar e não tomar conta da sua vida. Vamos tomar uma posição? Vamos fazer essa sexta-feira valer de algum jeito? Vamos refletir um pouquinho sobre perdão? O tema do programa de hoje é, você está vendo aqui embaixo já, né? O perdão. Por que perdoar? Amanda, esse programa vai falar sobre a beleza do perdão e que a gente deve perdoar as pessoas e que a gente deve oferecer, estender o pescoço benevolentemente ao inimigo ou dar o outro lado da face. Esse programa vai falar sobre isso? De jeito nenhum. O Psi.com, por ser um programa apresentado por uma psicóloga, essa que vos fala aí, por receber psicólogos, nosso programa não tem nenhum viés religioso. Lógico que você pode comentar aí, já vou te falar como é que você comenta, você pode comentar aí o que você quiser, inclusive que seja de viés religioso. Mas a gente vai partir da ciência. Qual que é a ciência do perdão? O que a psicologia, que é uma ciência humana, diz sobre o perdão e por que você vai descobrir nesse programa que é importante que você faça ou que você tente fazer isso por você. Por que perdoar é importante para que você tenha paz, para que você tenha uma vida melhor? Esse programa já tem um convidado aqui que eu apresento já, que vai ficar com a gente nessa noite, mas antes disso eu falei de comentar e eu falo para você que a gente está ao vivo por diversas plataformas. Vou passar muito rapidamente por elas, que eu quero falar as principais, onde você pode comentar aqui, porque esse programa é para ser um bate-papo, tá? A gente tem todo um roteiro preparado, mas se a gente ficar aqui só respondendo as perguntas de vocês, vai ser ótimo, tá bom? Então você pode comentar, pessoal, pelo YouTube, youtube.com/portal de notícias Hora 1. TVH1, Portal Hora 1, o que você procurar de Hora 1, Fábio Pereira, você vai achar lá o nosso canal, tem mais de 20 mil inscritos e você pode também se inscrever. Se inscrevendo, você recebe uma notificação no seu celular e ele te avisa, o YouTube vai te avisar cada vez que a gente tiver um programa online, um programa ao vivo, tá? Então você clica e vai entrar na live com a gente. Comenta lá que aparece aqui e a gente pode debater, tá? Tem uma caixinha de bate-papo ali do lado ou embaixo se você tiver no celular. Você também pode acompanhar a gente ao vivo pelo Facebook. E lá também você comenta, aparece aqui a sua foto de perfil, seu nome, seu comentário, e a gente pode ter essa troca bastante importante, tá bom? Você também pode comentar pelo Instagram, não aparece a sua foto aqui ainda, mas a produção passa pra gente o comentário e você consegue participar também, tá bom? No WhatsApp que tá aqui embaixo, ó, deixa eu todo lado aqui embaixo, 992370088, 992370088 é o nosso WhatsApp, você pode mandar, eu recebo aqui, se você não quiser se identificar, escreve para mim, Amanda, não fala meu nome, e eu leio só a pergunta, só a crítica, a sugestão, ou sei lá, o que você quiser compartilhar com a gente vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Estamos ao vivo também pelo www.hora1.com.br e pelo tvh1.com.br, são os nossos streamings, as nossas plataformas principais. Inclusive, lá fica todo o nosso conteúdo. As notícias de Matão, da região, do Brasil e do mundo ficam lá. Os nossos programas ao vivo também ficam todos lá e você pode acessar a qualquer momento. Vamos apresentar o nosso convidado? E agora, convidado, eu quero falar das nossas redes sociais também. Vou achar a gente. Oi, André, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, de novo. Sextou? Sextou. André, como é que a gente te acha nas redes sociais? Arroba o quê? Arroba André Psi no Instagram e André Santos no Facebook. Então, arroba André Psi no Instagram e no Instagram, arroba Psi Amanda Pereira. Tá aqui, ó, os nomezinhos estão aqui embaixo. Você me encontra lá no Instagram também e no Facebook, Amanda Pereira, tá bom?
Bom, agora que a gente já divulgou tudo, que a gente já falou tudo, vamos começar o programa falando sobre perdão. Tema difícil, né, André? As pessoas vão ficar tudo meio de Muito. nariz virado com a gente, vão não? Quase que eu não aceito É um tema, não é falar de difícil, a gente está perdão. falando isso, né? Não é difícil de falar, mas é difícil de estar aberto, né? Estar receptivo a esse tema. Isso. É muito difícil, é muito difícil de entender, talvez, todos os pontos de vista, né, principalmente quem está sentindo a dor ali naquele momento. Então, vamos começar falando o que é o perdão. Perdoar é esquecer? Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é se libertar de um sentimento negativo em relação àquela pessoa. E a gente vai falar aqui, pessoal, principalmente sobre o perdão no que diz respeito a relações interpessoais, tá? Então, entre duas pessoas, entre mais pessoas. A gente não está falando aqui de uma situação, por exemplo, onde a gente se sente injustiçado pelo mundo, tá? A gente não vai tratar disso especificamente, a não ser que vocês tragam essa questão aqui para a gente vai tratar. Mas o foco do programa é falar sobre se existe uma relação humana, existe um conflito, certo, André? Sempre vai existir. Sempre. Sempre vai existir conflito de pensamento, né? A gente sempre olha para o mundo de forma diferente, né? De ângulo diferente. Não é impossível a gente entender tudo da mesma forma. A gente tenta. Então, se vai ter conflito, pode ser que aconteça alguma situação que um rompimento ou alguma coisa que deixou a pessoa se sentindo injustiçada, deixou a pessoa se sentindo magoada, mal, e sente que tem alguma coisa que causou tamanho sofrimento que precisa perdoar. Se perdoar não é esquecer, André, o que é perdoar? Como é que a gente pode começar a explicar o que é perdoar alguém? É falar, não, beleza, já passou e bola para frente, é só isso? Ou existe todo um processo psicológico para a gente chegar lá? Esses são os mitos, um dos mitos do perdão, né? Que perdoar é esquecer, ou perdoar é voltar a se relacionar com a pessoa, né? Tem vários mitos aí em cima do perdão, que a gente vai falando aqui aos poucos. Mas eu gosto de falar, Amanda, que o perdão, eu acho que isso facilita muito para a pessoa conseguir fazer esse processo, que o perdão é uma construção, né? A partir do momento em que você decide perdoar a pessoa, você começa como se fosse uma parede, né? Aí um tijolinho por vez você coloca ali. Então, o perdoar não é... Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não consigo perdoar a outra pessoa. Por quê? Porque ela tem a sensação que a partir do momento que ela fala eu perdoei, ela não vai sentir mais nada. Mas ela olha para a pessoa, né? Ela lembra da situação ali, ela passa pelo mesmo lugar onde aconteceu aquilo lá e ela volta a ter aquele sentimento ruim. O perdoar é se livrar um pouquinho de cada vez daquele sentimento. É construir uma parede de saúde mental cada vez que você fala para si mesmo que precisa deixar aquilo lá, abandonar aquele sentimento. Do mesmo jeito que a gente diz que o amor romântico não existe, né? Que o amor é uma construção, a ofensa existe e coloca em xeque, vamos colocar assim, até esse sentimento que foi construído. É por isso que a gente tem essa sensação de que acabou, né? O perdão desmoronou. A gente se sente caindo, porque o amor é construído e todo tipo de amor. Amor de mãe é construído, amor de pai é construído, amor entre pessoas que vão se relacionar afetivamente, entre casais é construído. Então, o perdão é como se fosse uma bomba que chega nessa parede, estoura tudo, e a gente não consegue magicamente construir. Precisa aos pouquinhos, né? Cada tijolinho, um pouquinho de cimento, um tijolinho, outro pouquinho de cimento, para que essa parede exista. Vai voltar a ser como era antes, André? Pode ser que sim. Tudo depende de muitos fatores, né? Depende da intensidade, da ofensa. Tem relações que voltam, se restabelecem e ficam muito mais fortes do que antes, né? A gente ouve muito relato na clínica de pessoas que sentiam rancor por alguém que talvez não tinha uma relação. E por alguma oportunidade que a pessoa teve, ela perdoou aquela ofensa, que não era grave, claro,
E a partir daí teve a oportunidade de construir uma amizade mais forte do que talvez se não tivesse acontecido aquilo lá. Porque existe toda uma história por trás do acontecido, né, o porquê da culpa de alguma coisa, e a partir disso a pessoa consegue ressignificar aquela situação, e isso pode fortalecer também. Tá? Mas lembrando que isso não acontece em todas... É uma palavra que está em alta, né? Gosto muito dessa palavra. É um princípio... É uma palavra linda. Pode falar. É um princípio da cura psicológica, ressignificar para qualquer área. Ou seja, dar significado novo àquilo que está causando algum tipo de sofrimento. Essa é a chave. Perdoar tem tudo a ver com dar um significado novo. Mas você sabe que a gente tem tanta dificuldade para, pelo menos, começar a pensar no perdoar, porque quando a gente pensa em perdoar o outro, a gente tem que pensar naquele sofrimento que foi causado. E isso dói muito. Você tem que pegar o sofrimento, a ofensa, ou pegar aquilo que o outro fez, colocar na sua frente e falar: e aí? Isso é meu? E é isso que dói, é entrar em contato com isso, né? Mas exatamente o processo do perdão é fazer esse trabalho para a gente perceber se aquilo é nosso, se aquilo realmente pertence a nós. Não perdoar uma ofensa é quase que você ficar carregando uma bicicleta quebrada nas suas costas o resto da vida. Né? Você não vai conseguir usar ela novamente, você precisa abandonar aquilo lá. É um sentimento que precisa ser deixado para trás. Você vai esquecer a bicicleta que foi quebrada por alguém? Foi atropelada? Você não vai. Mas você precisa abandonar aquilo lá porque já não te serve mais, aquilo não te pertence mais, aquele sentimento. Né? E é só colocando isso, como você falou, né, na frente, e a gente perceber que aquilo não é nosso. Né? Essa ofensa não é minha. Hã? Ou que é. Sim, se é, você conserta ela, né? O perdão, o auto-perdão é uma coisa também que precisa se conversar, né? A pessoa, se ela não se perdoa, significa que ela também não conseguiu abandonar o hábito que fez ela ter uma raiva de si mesma. Né? Então, ela precisa abandonar isso também e partir para novos comportamentos saudáveis. Tomar atitudes mais sábias do que aquela, mais maduras do que aquela que ela tomou antes. Né? Você falou sobre a bicicleta, tem um outro exemplo também que eu costumo dar, que é um pouco mais, talvez um pouco mais agressivo, que é quando a gente fica carregando um cadáver, a gente fica arrastando um cadáver atrás da gente. Aquele cadáver já está fedido, já tá apodrecido, já está se desfazendo, e a gente, ao invés de deixar o cadáver lá e seguir a vida, a gente pega uma corrente, põe no pé do cadáver e aqui, ó, o resto da vida com isso atrás da gente. Aí a gente tem essas baixas emocionais, vamos colocar assim, quando a gente está se sentindo mal. As mulheres, por exemplo, na TPM, os homens, as pessoas no geral, em alguns momentos que aconteceu alguma coisa que deixou uma energia um pouco mais baixa, a gente se lembra do cadáver e fala assim, vou lá dar uma cheiradinha no cadáver. Aí vai dar uma cheiradinha no cadáver. Olha o quanto isso é inimaginável para a gente, mas quantos cadáveres, coloca aí nos comentários se vocês têm várias bicicletas quebradas, se vocês têm vários cadáveres que vocês ficam arrastando, que a gente fica arrastando pela vida, quando a gente poderia só soltar. Né? Se aquilo não me pertence, se aquilo não te pertence, vamos procurar soltar. Por que é tão difícil de soltar? Por que a gente se ofende tanto? Muitas vezes porque a gente reconhece aquela ofensa como sendo nossa. Mas a nossa dificuldade de mudar aquilo que nos levou à ofensa é uma forma da gente se sentir culpado, não só de se sentir magoado, né? Mas a grande dificuldade de perdoar as pessoas é, como você falou, o senso de justiça, né? Como se a gente estivesse perdendo o senso de justiça, mas na verdade é o contrário, né, Amanda? Perdoar é se libertar da necessidade de fazer justiça. E também o quanto a gente se acha sempre muito
muito importante, né? A gente passa a vida com problemas de autoestima e se sentindo muito mal. Só que quando alguém ofende a gente, ou quando a gente passa por uma situação que a gente julga que não foi justa, é como se a gente se achasse a pessoa mais incrível do mundo. O lírio do campo mais bonito que já existiu. Onde já se viu? Como alguém ousa me maltratar? Como alguém ousa fazer alguma coisa ruim comigo? Logo eu, que sou um lírio do campo. Eu que não merecia isso. Por que eu estou passando por isso? E aí, a grande pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer, André, e eu acredito que você concorda comigo, é: por que não? Porque a partir do por que não, a gente pode se libertar. Sim. Porque as coisas, eu escutei isso da minha supervisora, da Gisele, inclusive, que participou do primeiro programa da temporada nova aqui do Psi, e ela diz muito isso, e é uma característica muito forte da fenomenologia, que é a minha abordagem psicológica, que é o se perguntar o porquê não, e se perguntar, a partir disso, o que vai ser? Eu sou isso? Isso aconteceu comigo, isso vai me definir para sempre? Sabe? O quanto a gente se prende em coisas que não são nossas. Então, o que será que está prendendo a gente, que a gente escutou lá atrás, que feriu tanto, e que a partir daquilo a gente não conseguiu ser mais nada além daquilo que falaram que a gente era? Né? O quanto a gente realmente, talvez tenha aí uma dificuldade em se enxergar, se sente tão injustiçado, que acha que as coisas boas podem acontecer com a gente do nada, mas as ruins não. Foi por isso que eu dei o exemplo da bicicleta, exatamente por esse sentimento. Porque não se libertar disso, às vezes até sem precisar identificar aí se você mereceu ou não, se por que sim ou por que não, né? De que se aquilo serve ainda para você, se aquele sentimento te traz algum benefício. Né? É por isso que eu dei o exemplo da bicicleta, porque a bicicleta boa você monta nela, né? Você anda, você faz alguma coisa. E a bicicleta quebrada é como a mágoa, o rancor que você tem por alguém, que ela te cansa, ela te suga a energia e ela não te leva para lugar nenhum. Ela realmente não te leva para lugar nenhum. Ela te faz lembrar e não te deixar mais, essa é a única utilidade, não deixar mais que outra pessoa cometa o mesmo erro comigo. Mas se você fica tão focado nela, se você fica tão focado nessa situação, você perde a oportunidade de viver outras experiências boas com bicicletas, né? Viver outras bicicletas. A gente perde essa oportunidade. Não é toda bicicleta que está quebrada, né? E a gente se foca tanto naquilo que a gente não enxerga as outras possibilidades. A gente chora, a gente culpa as outras pessoas por coisas que nem aconteceram, né? Que isso acontece muito, que é a teoria do menor esforço, né? A teoria do menor esforço. Então, a gente passa a culpar todas as pessoas parecidas por comportamentos que uma pessoa teve. Então, uma pessoa magoa e todas as pessoas que são como aquela ou que remete a ela de alguma forma, a gente fica tendo o mesmo sentimento com aquela pessoa. É esse apego, é carregar essa culpa nas costas tanto tempo, né? Para que isso? Então, se a gente está falando que a bicicleta quebrada paralisa a gente, que carregar o cadáver é pesado e a gente não consegue ter novas pessoas na nossa vida, porque a gente está carregando o cadáver. Se a gente está falando de tudo isso, então perdoar é importante para mim, não é importante para o outro. Exatamente. Principalmente para você. Primeiramente para você. Né? E como consequência disso, pode ser que para outra pessoa tenha esse benefício também. Isso quando, junto com o perdão, vem a reconciliação, né? Que é outro mito, né? Todas as vezes que você perdoar, precisa ter reconciliação. Né? Esse é um mito. A gente vai chegar lá nos 3 passos da reconciliação, do perdão. Né? Mais um pouquinho para frente do programa, gente, a gente vai falar sobre 3 pontos que são necessários para que comece a acontecer o processo de perdoar alguém, alguma coisa que aconteceu.
tá? Então, fica com a gente, porque a gente vai dar essas 3 dicas e a gente vai mostrar para você como é possível que aconteça, tá? Não é só falação, não. Dá para ter uma qualidade de vida muito melhor se você perdoar o outro. Mas é louco isso, né, André? Quando a gente fala isso de como perdoar o outro, como é que eu vou dar isso para o outro? A pessoa não merece o meu perdão. E não é uma questão de merecimento, é uma questão do quanto aquilo está te custando, né? Quanto que aquele peso tá custando para você. E eu sempre digo que se está custando a paz, tá caro demais. Se custa a sua paz, tá muito caro. E quantas vezes seria, não sei se mais fácil, mas seria mais interessante, pelo menos, parar e pensar sobre, antes de pensar na ofensa, antes de pensar em tudo que aconteceu, pensar na relação, né? Qual que é a relação que eu tenho com essa pessoa e o porquê que isso aconteceu? Porque se a gente está falando de relação, 50-50. Nenhuma relação é construída por só uma parte, certo? Sim. Então, a gente diz isso não para que gere culpa do outro lado, mas para que gere, pelo menos, responsabilização de encarar o acontecido. Porque se a parte que ofendeu não vai fazer essa reflexão, que a gente faça, né? Sim. Uma das coisas interessantes quando a gente pesquisa sobre o perdão é que as pessoas elas ficam perguntando se a outra pessoa precisa pedir perdão para que a gente perdoe ela, né? Que eu acho que encaixa com isso que você falou agora. Não precisa. Às vezes a pessoa morreu e você não consegue perdoar aquilo que aconteceu, né? Como que você vai resolver isso se a outra pessoa morreu? O perdão ele tem que partir de dentro do seu coração, de dentro de você, né? Romantizando os órgãos aqui. Mas o perdão ele tem que ser de você para fora. E, se necessário, para outra pessoa. Mas é deixar de carregar aquela bagagem que não te serve mais. Perdoar não é permitir que a outra pessoa faça novamente o que te machucou. Perdoar é você abandonar aquela carga que não é sua. Exatamente. Vamos, então, sempre refletir, pessoal, sobre o que não é meu. Do mesmo jeito que se a gente se coloca muito no outro, para que o outro decida se eu sou bonita, se eu sou inteligente, se eu sou uma boa mãe, uma boa esposa, se eu dependo da opinião do outro para as coisas boas, com certeza, quando essas mesmas pessoas tiverem alguma coisa ruim sobre mim, ou que me fizerem alguma coisa ruim, eu também vou achar que isso é meu. E você vai catar, colocar num pacotinho e levar para você. E não é assim, a gente tem que ser, eu não gosto de usar esse termo de tem que, né? Mas a gente tem que, pelo menos, tentar ser o mais honesto possível com a gente, e a partir dessa honestidade, que vai gerar uma reflexão, a gente entender quem que a gente é. A partir disso, fica muito mais fácil, né, André? Saber qual que é o NI primeiro, até onde eu deixo as pessoas me acessarem. Esse é o primeiro ponto. Até que ponto as pessoas conseguem me acessar a ponto de me machucar tanto? Qual é o tanto que você se escancarou por aí, que agora as pessoas sabem exatamente como te atingir e podem usar isso de forma proposital ou não? Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Isso. Tem algumas pessoas que relatam assim, eu tenho dificuldade para perdoar porque eu sou muito bonzinho e as pessoas fazem comigo muita coisa ruim, né? As pessoas abusam da minha bondade. As pessoas só são com a gente aquilo que a gente permite, tá? A gente pode ser bonzinho e não permitir ser abusado por alguém. Porque a partir do momento em que a pessoa começou a fazer alguma coisa que te magoa, conversa com essa pessoa, para de permitir. A gente não está falando de uma situação brusca, onde você encontra com uma pessoa e te ofende na rua. A gente está falando de um relacionamento, né? E quando a gente perdoa um erro dessa pessoa com quem a gente se relaciona, né? Seja família, seja relacionamento amoroso, quando essa pessoa faz alguma coisa com a gente, perdoar ela não é permitir que ela faça novamente aquilo.
né? Que as pessoas vêm e falam assim para mim, mas André, eu tô cansado eu perdoo a pessoa volta a fazer de novo, eu perdoo, a pessoa volta a fazer de novo, né? Eu acho que aí a pessoa está tendo Alzheimer, né, mesmo, né? Ela está esquecendo o que a outra pessoa fez, porque ela está permitindo que isso volte a acontecer, né? Você está dando permissão para a pessoa fazer de novo, né? Me traiu várias vezes, me bateu várias vezes, né? Você está permitindo isso de uma forma, essa agressão, né? Se afastar da pessoa é uma necessidade às vezes, e você pode perdoar ela, mesmo não querendo ver ela nunca mais. Você perdoa, né? Porque isso é de dentro de você. É importante isso que a gente falou no começo, de pegar a situação e colocar na nossa frente e realmente olhar para ela. Primeiro, porque quem viu uma bicicleta quebrada uma vez na vida reconhece outra. Exatamente. Certo? Então, cabe a nós, a partir do momento que aconteceu alguma coisa muito ruim, nossa, Amanda, mas eu fui passado para trás, eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui esculachado. Tá, vamos trabalhar isso, vamos recuperar essa sua saúde mental, vamos recuperar o que ainda existe de você, o que está aí, e vamos reconstruir e vamos olhar para a situação para que ela não se repita. Quantas bicicletas quebradas a gente já viu? Eu nunca vi, sei lá, o que eu nunca vi? Alguma coisa que eu nunca vi, não sei, nunca vi Deus, tá? Nunca vi Deus, vamos colocar uma coisa que ninguém nunca viu, né? Nunca vi Deus, por exemplo. Eu não tenho um referencial olhando para outras entidades, por exemplo, do que é Deus, de quem é Deus. Agora, se eu já vi Deus uma vez na vida, eu vou reconhecer, certo? Eu vou reconhecer onde está esse Deus, se ele está disfarçado de alguma coisa. Não, eu vou saber onde que está essa referência, sabe? Esse encarar, ele serve para isso, para a gente identificar onde estão essas características que a gente já passou e que a gente já conhece. E isso é ressignificar as coisas a partir de uma postura de responsabilização. Porque é aí que a gente se responsabiliza. Amanda, então você está falando que eu tenho que me responsabilizar pelo que o outro fez comigo. Não. Mas é nossa responsabilidade, a partir do momento que já aconteceu uma coisa ruim, que a gente não repita padrões. Que a gente não repita padrões. Não permitir que a pessoa consiga fazer aquilo de novo com a gente, né? Essa pessoa ou outra pessoa que vai fazer a mesma coisa. Porque às vezes só muda a embalagem, mas é a mesma coisa que vai acontecer. Só mudou o autor, a obra segue a mesma. Sabe? E isso tem muito a ver com relacionamento abusivo, inclusive. Começou com o mesmo tipo de comportamento, e abusivo de amizade, abusivo em relação a casal, em relação a qualquer coisa. A chefe. Começou a dar os mesmos indícios de que essa bicicleta está quebrando, vamos usar o exemplo da bicicleta, é hora de se posicionar. Entende como o perdão faz a gente pensar sobre a gente e não necessariamente sobre o outro? É nesse ponto. Tem comentários que a gente dá uns boa noitezinho antes da gente ir para as regras, vamos colocar assim, para a sequência do que a gente tem que construir quando a gente pretende começar um caminho muito mais tranquilo em relação ao perdão? Ou eu sigo daqui o programa, depois a gente dá as boa noites? Vamos seguir, então. Gente, para a gente falar sobre perdoar efetivamente, para que seja um processo interno, como a gente estava falando até agora, a gente separou esses 3 tópicos, tá? Esses 3 tópicos vão acontecer assim, você vai dormir hoje, sexta-feira, vai acordar amanhã e falar assim, vou colocar em prática o primeiro ponto. Não. Mas é bom estar esperto, né, André? Que é por aí que vai. Vamos dar um caminho para o pessoal. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, onde a gente pode começar a construir esse perdão, é no mesmo ponto que pega a gente primeiro, né, André? Que é na parte emocional, vamos colocar assim, que é no afeto. Então, a ofensa sempre vai pegar a gente pelo afeto, é pelo afeto que a gente começa a superação do ressentimento. Como é que supera uma coisa, André, no geral? Como que a psicologia vê a superação? É discurso de coach, de você foi o espermatozoide premiado, vencedor, e você ganhou o direito de estar vivo, é assim? Amanda, para a gente superar uma coisa emocional, né, afetivo, a primeira coisa que a gente precisa fazer
é se autoanalisar, ver se aquilo faz sentido, porque eu sempre falo que uma ofensa só machuca quando aquilo faz sentido pra gente, né? Se alguém te chamar de alguma coisa que você tem certeza que você não é, você pode ficar chateado porque aquela pessoa significava alguma coisa para você, mas não o que ela falou. Talvez a entonação de voz e tudo isso mais. Mas se aquilo que ela falou não faz sentido para você, não vai te atingir, não vai te machucar. Então, se machucou tanto, né, se fez a gente guardar esse rancor a ponto de precisar perdoar, é porque talvez a gente tenha que analisar o quanto que isso faz sentido para a gente. Aprender com isso, nos melhorar, evoluir, né, e assim superar isso aí. Para conseguir se livrar do ressentimento afetivo, a gente precisa se reconhecer enquanto pessoa. Esse ressentimento, a gente está chamando de ressentimento, mas é essa amargura, essa mágoa, essa coisa que você olha para a pessoa, você lembra exatamente tudo que aconteceu, tudo que ela falou, tudo que ela fez o tempo todo, né? A flor da pele, essa superação do ressentimento que a gente está falando, é conseguir sair, pelo menos, né, André, desse primeiro estado desse moinho que está o peito da gente, né? Exato. E é exatamente isso que está falando. A gente faz isso quando a gente se reconhece na situação ou não. Né? Sim. Aí o segundo ponto, cognição. O que é cognição, André? Você que é da terapia cognitivo-comportamental. O que é cognição? A cognição, ela faz uma referência ao nível de pensamento, de compreensão. Tá? A nossa consciência sobre uma situação. Tá? Cognição é nível de pensamento. Então, se a gente está falando de pensamento, aí no nível da cabeça, afeto, cognição, superação da condenação por meio do respeito e ou generosidade. Eu costumo sempre dizer que, em nome do amor, a gente comete muitos erros e a gente volta a cometer esses mesmos erros. Porque, em nome do amor, a gente se esconde atrás do amor, não o amor efetivo, o amor incondicional, enfim, mas a gente se esconde atrás do amor falando que a gente bateu por amor, que a gente gritou por amor, que a gente aprisionou por amor, que a gente abandonou por amor, enfim. A gente se esconde atrás do amor e faz um monte de coisa ruim. Agora, em nome do respeito, não dá para fazer isso. Porque quando você respeita uma pessoa acima de qualquer coisa, você não consegue bater nela. Você não consegue xingar ela. Você não consegue abandonar. Sabe? Então, superação da condenação, ou seja, da condenação que você está fazendo da outra pessoa por da meio justiça, do respeito. Né? Da justiça, é o senso de justiça aí, né, André? Quando você mudando um jeito de falar aqui, talvez é assim, quando você abandona o sentimento de justiça, tá? Porque você tem ali um histórico de respeito, né? E de generosidade com aquela pessoa. Então você abandona o sentimento de vingança, porque existe alguma coisa a mais ali. E no que diz respeito à generosidade, tem muito a ver com a história da balança, né? Então, se, por exemplo, você tem um casamento aí de 30 anos de casamento, e aí aconteceu uma coisa específica que você não consegue superar, que aconteceu quando vocês estavam casados, faziam 2 meses. E o quanto que vocês já construíram nessa... O que pesa mais nessa balança? Tudo que foi construído ao longo desses 30 anos, ou esse evento que aconteceu quando estava ali com 2 meses de casado? Então, essa generosidade não tem a ver com um bom coração lindo que todo mundo tem. Eu falo que nesse programa já vai fazer mais de 1 ano que ninguém nasceu bobinho. E também ninguém nasceu generosinho, sabe? Ninguém nasceu lírio do campo. Essa generosidade tem a ver com isso. Tem a ver com colocar na balança e ser um pouco mais, talvez, justo. Não sei se justo nesse sentido, mas um pouco mais coerente. Essa é a palavra. Essa generosidade também ela diz respeito à bondade que a pessoa que está perdoando tem, né? Então ela é generosa, ela perdoa aquela injustiça ou o sentimento que ela tem de cometer a vingança, a justiça,
pela bondade que ela tem, por aquilo que é dela mesmo, não da outra pessoa, que é aquilo que a gente falou no começo, né? O perdão tem que ser da própria pessoa. Então, quanto de bondade há na gente para que a gente consiga elaborar pelo menos o que o outro fez, né? Então, respeito e bondade e generosidade para a cabeça da gente entender o acontecido. Depois que sair um pouco daquele redemoinho que estava no afeto, no coração. E aí, comportamento. Então, sentiu no peito, pensou na cabeça, fez. Comportamento é daqui para fora, né, André? Como a gente se porta, né? Exatamente. O comportamento é o esperar, depois que você falou para a pessoa, é o esperar o tempo certo de conseguir superar tudo. É o tijolinho, o comportamento é se propor a colocar um tijolinho de cada vez desse perdão, dessa parede que é o perdão. No caso de querer reconstruir essa história. Não é uma barreira, tá, gente? Você está construindo aí, é uma parede, proteção. E a gente vai falar depois do último ponto, a gente vai falar sobre a diferença de perdão e reconciliação, tá? Aí, no comportamento, superação da indiferença ou tendência à vingança por meio de um senso de boa vontade. Ou seja, você já elaborou no seu peito o que aconteceu, te pegou no afeto, você elaborou com afeto. Pensou sobre a situação, viu que ainda existe bondade, que existe bondade em você e que talvez ainda exista uma forma respeitosa de lidar com a situação. Aí a gente começa a agir. E aí a gente age com boa vontade. Como é que age com boa vontade? É chegar na pessoa e falar assim, olha, você fez um monte de coisa errada comigo, e aí eu tô ótimo com você. É assim que faz? Não, complicado, né, a gente falar. Cada pessoa tem as suas formas de lidar com a situação. Mas acho que agir com boa vontade é simplesmente abandonar não é nem o sentimento aqui agora, já é o comportamento vingativo, né? Porque o comportamento vingativo, ele nem sempre é só com o outro, né? Não. A gente sempre gera o comportamento na gente antes de ser com o outro. Então, se eu estou planejando uma vingança contra o outro, quanto tempo da minha vida eu passo realmente planejando isso, sentindo isso, elaborando e metabolizando isso em mim até que chegue no outro? Pode ser que nem nunca chegue, né? Esse é o primeiro benefício de abandonar esse comportamento. Mas uma dúvida que talvez aí que as pessoas perguntam, né? Qual a diferença de comportamento e de vontade, né? O comportamento é a ação em si, né? Por mais que você tenha vontade de dar um socão na cara da pessoa, não agir, não fazer aquilo lá, já é um comportamento e que vai, aos poucos, te trazer o benefício de consertar a situação. O comportamento diz respeito de agir, né? Então, se você não age de forma vingativa, já é um comportamento do perdão, já. É o comportamento. O sentimento pode continuar por enquanto, tá? Mas nesse momento, a ação, o comportamento já é um primeiro passo, um grande passo, né? Muito importante. E diz no último item também sobre indiferença. E não dá para a gente falar de perdão e indiferença, porque a indiferença é uma coisa que não causa nada na gente, né? E se não causa nada na gente, a gente não vai trabalhar nada, a gente vai continuar fugindo dessa situação. Sim. A indiferença é frente à superação, tá? Do sentimento de vingança. Porque se você for indiferente à ofensa, não tem nem que pensar em perdão, né? Você já perdoou instantaneamente aquela situação por entender que aquilo não te ofende. Isso seria o ideal. Se aquilo não te ofende, trate com indiferença aquela situação e aí fica tudo muito melhor. Mas a gente confunde, né, essa indiferença, às vezes a gente acha que a gente está indiferente, mas acho que se a gente pensou mais que uma vez no que aconteceu, a gente já não está indiferente à situação. Eu acho que indiferença é, por exemplo, quando o filho da gente faz alguma coisa e aí passou um tempo, você já nem lembra mais. Às vezes uma outra pessoa que estava na cena junto lembra e você fala, nossa, mas aconteceu? Foi assim? Porque a gente não levou para um lado pessoal e profundo.
porque o amor, nesse caso, sobressaiu, e aí a indiferença, as imperfeições da pessoa acaba acontecendo. Quem está muito apaixonado faz isso também, filho faz com mãe, faz com pai, enfim, isso acontece. Agora, fingir que está tudo bem, estou indiferente, mas pensou mais que uma vez sobre o assunto, tem uma notícia para dar, não está indiferente, não. Né? E ficar indiferente ao fato de perdoar também, amor. Fazer de conta que tá aqui, ó, suave, não fez nada. Não ao fato da mágoa, mas ao fato de perdoar aquela ofensa, aquela mágoa. Então você abandona, isso é o fugir, né? É o descartar a possibilidade. Então você fica indiferente e você anula a outra pessoa, né, da sua vida por essa dificuldade. Vamos falar já sobre diferença de perdão e reconciliação, mas antes eu quero ler o comentário do Claudemir, que está aí com a gente. Só vou pedir para colocar na tela toda, por favor. Aí. Claudemir, existe uma parábola. Você está perdoado, mas você para lá e eu para cá. Perdoado sim, mas não obrigado a conviver. Aí existiu o perdão de coração? Sim. É o que a gente vai falar agora. Né? Sobre a diferença do perdão e da reconciliação, Claudemir. A reconciliação, ela nem sempre precisa existir. Ou seja, nem sempre a gente precisa... Já leio da Gi, vamos só terminar de falar, então, sobre o do Claudemir perguntou, se é de coração. Acho que o que é de coração tem muito mais a ver com o que a gente tem no coração e como a gente construiu esse perdão do que com estar lá fazendo um churrasco com o outro. Né? E como que a gente pode dar uma dica para as pessoas, André, do que é fazer uma coisa de coração, que realmente signifique alguma coisa? No caso do perdão, é deixar de viver em função daquela mágoa. Você não precisa ir lá, como você falou, ir no churrasco na casa daquela pessoa, mas é parar de viver em função daquele sentimento ruim. Isso é perdoar, é abandonar aquela situação porque ela não é mais sua. Tirar do peito esse sentimento de ruim. É o que a gente estava falando no começo, né? De que se a situação tá custando muito caro, ela tá custando a sua paz. Parou de custar a sua paz, não tira mais seu sono, não tira mais a sua paz. Você se resolveu com aquilo de verdade. De verdade, você não fica a cada 6 meses voltando naquilo, você não fica a cada 1 ano voltando naquilo, mas você não tem mais contato com a pessoa, ótimo, houve um perdão, você se reconstruiu a partir daquilo que te foi feito, daquele sentimento que te foi gerado, mas a pessoa lá e você aqui, né? Então, sim, é um perdão de coração, mesmo esses modelos. Vamos comentar da Gi agora. Vamos pôr na tela toda, por favor. Aí. A Gi, há mais de 25 anos aconteceu algo entre minha família. Magoou demais meus falecidos pais. É lógico, me magoou e me marcou. Eu penso que perdoei. Mas quando nos reunimos, começo a lembrar desse fato terrível. Então, acho que não perdoei. Provável? Provável. Provável. Amanda, como a gente falou, tem muita gente que acha que perdoar é permitir que a pessoa saia safada no sentido de se safar, né, de escapar de qualquer consequência. Eu não parei para pensar nessa palavra. Mas da pessoa se sair impune de qualquer coisa, né, não é bem assim. Se a gente ficar carregando, olha lá a bicicleta quebrada, você está carregando quanto tempo isso aí? O que hoje isso te traz de benefício? Lembrar disso toda vez deve te servir para não se colocar na mesma situação, né? E quando a gente não larga, é isso que a gente faz, a gente fica se colocando na mesma situação, mesmo quando a outra pessoa não está lá, o tempo todo, a gente fica se machucando. Eu acho que nesse caso pode se mudar o tamanho da bicicleta. Eu acho que ao invés de ser uma bicicletona, né, uma coisa que você está carregando aqui em cima, de repente a situação ela fica numa bicicletinha pequenininha de bolso, que é quando você é exposta àquela pessoa de novo. E se saiu daqui para uma coisinha pequenininha, já está um pouco melhor. Vamos ler a continuação do comentário.
Vamos lá. Esse fato me marcou tanto que quando faço uma cirurgia ou um exame que precisa de anestesia, quando estou voltando do anestésico, meu subconsciente fala por mim, porque eu falo muito o nome das pessoas envolvidas na situação em si. Sei que falo porque por vezes os próprios enfermeiros perguntam por que falei tanto o nome dessas pessoas. É estranho, é isso? É estranho a última palavra? Não consigo ver direito. É estranho. Então, realmente, perceba como é uma coisa que pode ser que eles tenham feito, mas que você está carregando com você, né, Gi? Talvez para eles ficou lá, né? E a sua bicicletinha segue aí. E como que reconstrói isso, André? Como que cessa isso? Eu acho que a única forma de conseguir desapegar é aquilo que a gente falou, né? Senta de frente com o problema, analisa o quanto aquilo foi seu. Muitas vezes a gente precisa, numa situação de perdão, muitas vezes a gente precisa pedir perdão pela nossa parte do erro também. Porque para cada pessoa a situação aconteceu de um jeito. Né? Eu gosto muito de um trecho de uma música do Skank que fala: tudo tem 3 lados. E isso significa que tem o seu ponto de vista, o ponto de vista da pessoa com quem você está discutindo, né, o seu rival naquele momento, e um ponto de vista neutro, de alguém de fora, que provavelmente vai identificar os dois como parcialmente errados, né, um talvez com mais culpa que o outro, mas existe sempre 3 lados de uma mesma situação. E a gente precisa aprender a olhar, colocar o problema, aquela situação, aprender a identificar a nossa parte da culpa daquilo lá, não que a gente seja o causador da situação, mas assim, até onde eu provoquei um sentimento, né, onde foi, mesmo que sem querer, né, e a partir do momento que a gente identifica tudo isso, a gente consegue separar o que é da outra pessoa e abandonar aquilo, porque não é nosso, é da outra pessoa, abandona aquilo. A gente só vai conseguir seguir em frente e não ter esse sentimento ruim a partir do momento que a gente entender que aquilo não nos pertence. E sabe o que também não é nosso, mas a gente tende a achar que é nosso? Quando fazem alguma coisa para uma pessoa que a gente ama muito. O nosso mesmo senso de justiça, que faz com que a gente se sinta injustiçado, quando a gente é ofendido, quando a gente é traído, quando a gente é magoado, faz com que a gente sinta muito mais pelo outro que a gente ama, pai, mãe, filho, principalmente, do que a própria pessoa. Só que esse sentimento, ele é real para quem está sentindo, mas ele não é efetivamente real, entende? Ele não existe, já que você não tem como saber como a outra pessoa está processando aquilo que aconteceu. E cada situação é vista realmente de um desses 3, 4, 15 lados. Então, se alguém, por exemplo, numa situação simples, na escolinha, uma criança vai e morde nosso filho, a situação vai ser muito mais grave para a gente, que vai querer pegar a criança pelo pescoço, aí se vem a mãe da criança, a gente vai querer pegar a mãe da criança pelo pescoço também, do que foi para a criança, que foi quem efetivamente recebeu a ação, recebeu a mordida. Então, a gente se dói, mas a gente não sabe como é a situação para o outro. E às vezes a gente começa a criar, não sei se é o caso, tá? Obviamente a gente não está falando do caso específico da Gisele, mas que ele levou a muitas outras reflexões. Às vezes a gente se dói e a gente não perdoa um acontecido porque a gente se dói tanto por quem a gente ama e a gente sente que a gente tem que proteger tanto a outra pessoa que a gente ama que a gente se perde e não supera essa dor. Não precisa superar o acontecido. Provavelmente eu nunca vou esquecer a primeira criança que mordeu minha filha na escola. Nunca. Por mais que eu saiba que essa criança, que é um comportamento natural, instintivo e tudo mais. Mas provavelmente eu nunca vou esquecer. Mas que a gente tenha sabedoria para entender que para ela, para quem recebeu a ação, talvez não foi tão grave. E a gente continua carregando esse fantasma gigante, essa bicicleta enorme atrás da gente. Na maioria das vezes, desculpa. Na maioria das vezes, o protetor, ele guarda a mágoa por mais tempo do que o protegido.
Exatamente. E a gente faz isso com pai e mãe também, sabe? A gente faz isso com qualquer pessoa que a gente ama, com melhores amigos, com marido, com esposa, a gente faz isso. A gente tem que tomar cuidado para não se paralisar enquanto as outras pessoas estão vivendo de uma forma muito mais plena, inclusive quem causou a porcaria toda, né? Verdade é essa. Clodemir, vamos lá. Deixa eu ler de pertinho. Eu coloco vocês assim na tela inteira para ver a cara de vocês. Doutora Amanda e doutora André. Às vezes me magoo, mas aprendi a perdoar. Aprendi a liberar o perdão. Tenho mais dificuldade em pedir o perdão. Porém, peço forças, coragem a Deus para assim praticar o ato. Hoje, meu inimigo, se eu tiver, não sei, ele poderá ser meu amigo. Vou afinco para descobrir o motivo da mágoa, do rancor, para entender através do diálogo, criando um rapport, hein? Não sabe mais, o finalzinho para mim tá difícil de ler. Então, vamos voltar do comecinho. Às vezes me magoo, mas tem dificuldade de pedir perdão. Vamos falar um pouquinho, muito rapidinho, do outro lado da moeda, né? Do pedir o perdão. Eu acho que a gente tem que pedir o perdão se a gente realmente estiver disposto a se ressignificar e ajudar a pessoa que sofreu a ofensa a construir esse muro que a gente estava falando, né, André? Sim. A maioria das pessoas que tem dificuldade de pedir perdão, Amanda, é porque ela não consegue separar a parte dela, que é aquilo que eu falei, né? A gente não pede perdão porque ela fala, eu não fui o único errado. E o orgulho faz com que a pessoa não consiga. A partir do momento que você consegue falar, me desculpe por causa disso, disso e disso, você não precisa falar do total, mas você fala me desculpe por isso para a pessoa, você está abrindo a oportunidade de, primeiro, ser perdoado, ser visto de forma melhor pela outra pessoa e de você também melhorar o sentimento que você... e receber o pedido de perdão também da outra pessoa, né? A pessoa melhora a forma como ela te enxerga e ela também passa a ter esse sentimento de reconhecimento da própria culpa e pede perdão também. Sempre importante especificar, né, o perdão, que a gente não saia só dando perdão porque quer acabar com a história ou porque a gente aceitou socialmente que após determinada ofensa ou determinado comportamento a gente tem que pedir perdão. Não é só ainda falando do... Pode falar. Quem pede perdão por tudo não pede perdão por nada, na verdade. Não sente por nada, né? Não sente muito por nada. Ela pede desculpa como uma forma de encerrar uma discussão, né? Ela pede desculpa, mas ela nem sabe o que ela precisa mudar. Então ela pediu e vai provavelmente voltar a cometer aquela atitude que magoou a outra pessoa. Vamos ler o comentário da Lia. Oi, Lia, boa noite, tudo bem? Amanda, eu tenho uma facilidade de amar e perdoar intensamente. Acho que não sou normal. Não esqueço, mas não dói e tenho paz lá dentro, sabe? Que bom. Então, doutora André, se as pessoas machucam muito, aí eu choro e passo. Eu sou normal? Vamos partir do princípio que todo mundo é normal sempre? Vamos começar por aí? O machucar muito e falar que perdoa, né, o sentir que machucou muito e perdoar a pessoa, fica um pouco confuso, tá? Então, eu acredito que tem pessoas que conseguem perdoar sim, Lia, porque para a pessoa não fez sentido aquilo que a outra pessoa está falando, né? Ela consegue perdoar a ofensa, o tom de voz que a outra usou, mas não machucou muito ela, porque não fez sentido. Alguém te chamar de uma qualidade que você não tem, né? Um defeito que você não tem. Isso não faz sentido para você, é irrelevante. Tá? Mas a partir do momento em que te machuca, perdoar a pessoa é simplesmente não carregar a raiva dela, mas a gente precisa aprender com aquilo lá, não permitir que as pessoas nos machuquem de novo. Uhum. Se a gente está num ciclo de deixa passar, eu não acho nem que seja perdoar a palavra, mas deixa passar, sente a mesma dor de novo, deixa passar, sente a mesma dor de novo, eu acho que não é um ciclo saudável, né, Lia? Eu acho que não tem nada a ver com ser normal ou não, mas acho que existem formas mais saudáveis de encarar as coisas e, de repente, parar para pensar naquele ponto. Eu não sei se você estava com a gente quando a gente estava falando, mas sobre o limite. Até que ponto eu deixo o outro me acessar?
sabe? Aonde que é o limite que eu coloco para que as pessoas me acessem, para que elas me toquem, me conheçam, me magoem tão profundamente, sabe? Acho que tem mais a ver com limites que a gente estabelece com as pessoas do que com esse ciclo que talvez pode não ser saudável de dói, perdoa, dói, perdoa, dói, perdoa, né? E sobre ser muito amável, falou que ama demais, só uma outra consideração em relação ao comentário da Lia, existem tonalidades afetivas diferentes. Então, o que é tonalidade? A minha camisa é azul, a do André também é azul, e esse fundo que a gente está vendo também é azul. Mas e para mim, pelo menos, o caractere aqui do Psi.com também é azul, mas eu não sei se já é verde. Mas, enfim, inclusive essa é uma discussão muito válida aqui. São diferentes tons de azul. Isso são tonalidades, mas tudo é azul. Então, a gente tem uma personalidade, uma tonalidade afetiva, ou seja, como a gente sente as coisas. Existem pessoas que têm uma tonalidade afetiva mais amável. Existem pessoas que têm uma tonalidade afetiva mais agressiva. Tem pessoas que têm uma tonalidade afetiva mais entediada, mais triste. E isso é da pessoa, são só características de como ela vai enfrentar os desafios da vida e as coisas boas também, tá bom? Então, tá tudo normal, tudo bem, tudo ótimo, tudo certo. Aí a Gisele. Vamos ler. Isso, Amanda, meus pais sofreram muito na época, não foi diretamente comigo, mas foi algo muito ruim. E eu entendo essa sensação de justiça, né, de o quanto é injusto que alguém machuque alguém que a gente ama tanto. Né? Mas acho que é muito interessante pensar no que você falou sobre os 3 lados, né, André? Sim. Sim. E mais do que isso... Pode falar. É importante lembrar que, como a gente falou, que a pessoa, o protetor ali, né, quem está perto de quem gosta, pode durar muito mais tempo esse sentimento ruim do que para a própria pessoa que sofreu. Né? A gente parece que duplica, né, aquela sensação ruim. De novo, ninguém está falando, Gisele, para você pegar essas pessoas que você citou da sua família, fazer um grande jantar à luz de velas e viver feliz para sempre. Não é isso. De maneira alguma é isso. Isso seria uma reconciliação que só vai vir a acontecer caso você perdoe efetivamente e você deseje essas pessoas na sua vida. Aí, beleza, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você não deseja uma reconciliação, é mais uma questão mesmo de analisar, colocar a situação como ela realmente aconteceu na sua frente e elaborar isso. Me parece, André, que tem uma profissão que a pessoa estuda 5 anos, mais uns 2 anos de especialização, para ajudar as pessoas a colocar os problemas na frente dela e elaborar isso. Você sabe que profissão que é essa? Já ouvi falar, mano. Eu também acho que é psicólogo, não é? Eu acho que é psicologia. Eu acho que é assim. Ajudar a ver sentido, né, no perdão. E enxergar o acontecido como ele realmente foi vivido. Porque quanto mais tempo passa de alguma coisa que magoou muito a gente, mais a gente vai floreando o que aconteceu, né? A gente vai sofrendo cada vez mais. Muito falsas memórias. A gente coloca muito falsa memória em situação afetiva. E isso para coisa boa também, né? Aquele ex que você terminou, aquela ex, nossa, era uma pessoa fantástica quando larga. Ainda mais se a pessoa entrou com o pé e você entrou com o bumbum, nossa, era tudo lindo, maravilhoso. Isso se chama falsa memória, tá? Não existe só coisa boa, não. Tava indo já pro comentário da Tereza. Vamos comentar da Tereza. Boa noite, boa noite, querida Amanda. Boa noite, querido André. Boa noite, Tereza. Boa noite, mãe. Boa noite, meus queridos. Muito bom o tema de hoje. Aí, a Gi, obrigada. Sempre participando. Adoro quando você participa, viu? Conceição Sabino, boa noite, Amanda e amigos. Boa noite. Deixa eu tirar minha cara, eu tô bem com a cara aqui assim. A Ju, oi, Júlia. Boa noite, Amanda e André. Boa noite, Ju. Boa noite. A Ju, em alguns anos, estará ocupando o cargo de colega de trabalho. A Ju está fazendo psicologia, né, Ju? Tem mais? Claudemir. Boa noite, doutora Amanda. Eu não me enxergo mais. Eu não enxergo. Tem como pôr na tela toda, por favor? Desculpa, gente. Tá difícil a vida da pessoa. Porque quando tem mais que 2 linhas, eu não enxergo.
Boa noite, doutora Amanda. Lindo nome. Minha filha do meio tem o mesmo nome. Parabéns pelo programa, top. Que bom gosto que você tem, Claudemir. Gente do céu. Você pode ver que é um nome que combina com tudo. Parabéns pelo programa. Obrigada, Tereza. Boa noite, linda Amanda. Doutora André, boa noite. Boa noite. Boa noite, Lia. Oi, Mônica. Boa noite a todos. Boa noite, Mônica. Adriana, boa noite, doutora Amanda, doutora André. Boa noite, Dri. Boa noite. Para você, para o seu marido, para as crianças, tudo. Obrigada, Amanda, doutora André. Beijos, beijos. Acabou? Preciso ser sua paciente, Amanda e André. Nos dias de hoje não tenho mágoa de ninguém, mas esse fato me machucou. Vou precisar de vocês mesmo. Estamos à disposição. Estamos à disposição. Eu não gosto muito do termo, assim, a gente usa paciente, né? Mas não gosto muito do termo paciente, porque você não... Olha, se tem uma coisa que você não vai ficar esperando receber nada pacientemente na terapia. Tem um lugar que você não vai só sentar e ficar esperando a morte da bezerra acontecer, é na terapia. Mas é muito gostoso, né? É igual ir no parque de diversões, né? É tem uns chacoalhão, né? Tem uns trancos no meio do caminho, assim, né? Dá uns chacoalhão, mas é gostoso. E a gente sempre sai bem do parque de diversão. Você pode ter virado de ponta cabeça, mas você sai levinho, levinho, né? Bonita, mas sai bem. Bonito, mas... Tão bonito esse mãe, doutora André. Ela tá achando bonitinho você chamar a sua mãe de mãe. Olha só. Sempre chamei. Desde que você nasceu, jura? Desde que eu aprendi a falar. Nossa, eu também. Inclusive, tô torcendo para minha filha ser a primeira coisa que ela fala. Ser mamãe. Mamãe. Vai falar papá. Bom. Hã? Vai falar papá. Comida. Papá. Só se for de comida, André, considerações sobre perdão. Por que perdoar? Responde a pergunta aí do nosso tema com a sua consideração final, então. Porque perdoar melhora muito a nossa saúde física e mental. A gente se livra de muita ansiedade, não de todas, né? Porque pode ter outros motivos, mas a gente se livra de muita ansiedade e sentimento de depressão também, quando a gente exercita o perdão, né? Quando a gente faz isso, tendo consciência de que perdoar não é esquecer, perdoar não é deixar de ter o sentimento ruim de uma hora para outra. Perdoar é uma decisão que a gente toma e a partir dessa decisão a gente constrói dia a dia um pouquinho mais, né? Essa coisa boa dentro da gente mesmo. Muito obrigada, André. De nada. Pessoal, por que perdoar? Porque é bom para você. Porque se você foi ofendido, se você foi traído, se a sua confiança está abalada, se a sua autoestima está abalada, porque aconteceu alguma coisa muito ruim na sua vida, exatamente isso. Aconteceram essas coisas com você. E é a partir de você que a mudança precisa vir. Do mesmo jeito que a gente não espera que alguma coisa vá ofender a gente, que alguma pessoa vá ofender a gente também não pode esperar que essa mesma pessoa venha e recolha os nossos caquinhos e monte um belo vaso de cristal de novo. Isso não vai acontecer. Não vai ser um processo de fora para dentro, vai ser um processo nosso. A gente tem que pegar uma pazinha, pegar uma vassourinha, olhar exatamente onde está cada caco de vidro e recolher. E a gente vai começar a colar, pouquinho por pouquinho, ver se aquele caco é seu, se aquele caco é do outro e ele deixou lá para que você usasse. E tudo isso tem que ser feito, e é muito melhor se feito com um profissional da saúde mental, um psicólogo que vai te ajudar a encarar, a entender tudo que está acontecendo com você de uma maneira muito leve, por mais que te faça chacoalhar no parque de diversão. É uma maneira leve porque vai te deixar cada vez mais leve. E eu sempre digo que um fardo, quando ele é dividido entre duas pessoas e pesa 100 quilos, ele não pesa mais 100 quilos só para você. Pesa 50 para cada um. E cada vez mais
o peso vai ficando mais dividido e mais leve, e você vai se livrando daquilo que não é seu. Vamos delimitar, vamos colocar limite, vamos delimitar até onde o outro pode chegar, para que, se caso a gente se machuque, se caso a pessoa machuque a gente nessa relação, a gente consiga se reconstruir a partir do que a gente é, não daquilo que o outro falou que a gente é. Eu sou a psicóloga Amanda Pereira, e esse foi mais um Psi.com, são 9 horas e mais 12 minutos. A gente se vê semana que vem, sempre sextando com uma reflexão para você dormir bem bonitinho no final de semana. Um beijo, até!